A graça e a paz do Senhor a todos, queridos. Espero que todos estejam bem, cada um aí, nessa hora talvez em sua casa, em seu apartamento, ou talvez até mesmo no seu trabalho. Nós vos saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então, para darmos início a mais esse culto online da Comunidade Batista Água Cristal, quero ler com vocês uma breve palavra, apenas 2 versículos que se encontram no Salmo 62, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei, portanto, grandemente abalado. Amados, quando Davi escreve este salmo, ele escreve direcionado a Jedutum. Jedutum, que outrora, antes da chegada da Arca da Aliança, se chamava Etã. Explicando, Etã significa aquele que persevera, aquele que flui. E Jedutum significa aquele que louva, aquele que elogia, aquele que adora. Então isso simboliza para nós o seguinte, que nós temos que ter a perseverança de Etã e o espírito de adorador de Jedutum. Que nesses dias possamos ter em nós a perseverança, a fluência, o fluir do Senhor em nós, de Etã, e o louvor e a adoração de Jedutum. Porque se perseverarmos, a unção do Senhor há de prevalecer sobre nós, há de vir sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. E com certeza iremos elogiar, louvar ao Senhor, e Ele há de manifestar o seu poder, a sua cura, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero agora, nesse momento, orar por você, por sua casa, pela igreja, pela Comunidade Batista Água Cristal, mas também por todos que passam por momentos de aflição nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora te pedir, clamar a Ti, Senhor, que haja renovo, que haja avivamento, que haja em nós perseverança, que haja em nós louvor, que fluam de nossos lábios o verdadeiro louvor. Que o Senhor fale conosco através dessa canção que será entoada agora. E sobretudo, através da Tua palavra. Continua, Pai, a nos exortar, a nos consolar e a nos edificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Chegamos no momento dos dízimos e das ofertas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nós estamos vivendo tempos excepcionais, queridos, nos quais há muito medo, muita tristeza, porque as pessoas estão assustadas pelo que está acontecendo. Porém, nós temos reagido a tudo isso. A Igreja do Senhor tem reagido da maneira correta. E aqui, essa passagem nos diz que porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o momento dos dízimos e das ofertas é o momento de nós enchermos o nosso coração de alegria. É o momento de, com alegria, nos unirmos para adorar ao Senhor por meio dos nossos dízimos e nossas ofertas. É evidente que não podemos agora todos juntos em alegria fazer aquela fila tão bacana e caminhar até o gasofilácio como a gente faz todo domingo, né? Que era um momento até em que a gente se cumprimenta, pega um na mão do outro, sorri. Mas, com certeza, isso não vai roubar a nossa alegria. Nós podemos dizimar e ofertar de outras maneiras. Amém? Como propôs no seu coração. Então, nesse momento, mesmo que nós não estejamos na igreja, você pode propor um valor no seu coração. E propor fazer isso com alegria. Amém? De que forma nós vamos recolher os dízimos e as ofertas? Amados, você pode estar depositando na conta da igreja. Você também pode telefonar para um dos nossos pastores para combinar uma maneira de recolher, de repente na sua casa, esse dízimo e essa oferta. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos reunidos na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer pela vida de cada irmão. Abençoa, Senhor, as finanças dos nossos irmãos. Derrama bênçãos sem medidas e que não haja, Senhor, necessidade de nada na casa dos nossos irmãos. Recebe cada dízimo e cada oferta dada a Ti, Senhor. Recebe e consagra, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Porque nós estamos doando, nós estamos ofertando e dizimando com alegria, Senhor, da maneira correta, como nos ensina a Tua palavra. Ser glorificado, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Como vocês estão? Mantenham-se em paz e harmonia, amém? Neste culto nós vamos falar eu quero compartilhar com você uma palavra que fala sobre alegria, ok? Uma palavra que fala de alegria em tempos difíceis, em tempos inéditos, em tempos que de repente a gente nunca presenciou e nunca vivenciou antes, mas mesmo diante de toda essa situação, precisamos manter a alegria, ok? Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as Tuas bênçãos. Te pedimos em nome de Jesus que essa palavra venha como um alento aos nossos corações e aos nossos espíritos. Senhor, em nome de Jesus, que haja serenidade em nós, advinda do Teu Santo Espírito, para que possamos enfrentar esses dias com fé, com mansidão e certos de que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, para falar sobre alegria, eu quero compartilhar com você algo que está lá no livro de Abacuque, ok? Então pega a tua Bíblia, de repente pega a tua caneta e anota, e que o Senhor vai falar aos nossos corações, ok? O livro de Abacuque, ele é muito interessante, do profeta Abacuque, porque é um livro que se diferencia dos outros livros dos profetas maiores ou dos profetas menores, porque basicamente nesse livro de 3 capítulos, o profeta ele tem uma conversa com Deus, é uma espécie de diálogo que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, até o capítulo 2, desculpe. E é interessante como o profeta tem liberdade para conversar com Deus. É interessante como o profeta
tem liberdade de questionar o Senhor acerca de tudo que estava acontecendo, acerca de tudo que ele estava presenciando e vivenciando naquela sua época. Então, dentro desse diálogo, o profeta Abacuque começa indagando a Deus. Ele começa perguntando algo ao Senhor. E no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele diz assim: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Então, Abacuque estava diante de uma sociedade corrompida, diante de uma sociedade injusta, onde ele via pessoas sendo oprimidas, pessoas justas sendo oprimidas por pessoas injustas, e diante dessa situação ele clama ao Senhor. Ele diz: Senhor, até quando gritarei violência? Até quando terei que viver diante dessa situação? E o Senhor, ele responde ao profeta. O Senhor não se cala diante daquele questionamento, o Senhor não se cala diante daquelas palavras do profeta. E o Senhor responde. Lá no versículo 5, o Senhor diz a Abacuque: Observem as nações, versículos 5 e 6. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias. Algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Então, diante dessa resposta de Deus ao profeta, qual será a reação do profeta? Não foi uma resposta agradável. Ele com certeza queria que fosse estabelecida justiça no meio do seu povo. Mas Deus responde: olha, eu levantarei um povo que é muito poderoso. E esse povo vai trazer um caos para a sua sociedade. Deus usaria um povo extremamente violento para castigar Judá. Então Deus permitiu que esse povo se levantasse para que trouxesse castigo sobre o povo de Judá, sobre a sociedade na qual o profeta Abacuque estava inserido. Então lá nos versículos 5 e 6 Deus diz isso. E no versículo 9 e 11 ele complementa a sua fala, ele diz: todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Então, mais uma vez, essa resposta não foi agradável aos ouvidos do profeta. O profeta queria uma resposta que, de repente, acalentasse seu coração. De repente, o profeta queria que Deus respondesse: tá bom, Abacuque, eu vou acabar com os violentos, com os perversos. Mas não, Deus responde de uma outra forma. E o profeta, ele não ficou satisfeito com essa resposta. Ele não ficou satisfeito com a resposta que Deus deu a ele. Tanto é que ele indaga novamente ao Senhor. E ele diz lá no versículo 12, ele diz ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Versículo 13, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Deixarás, versículo 17, deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações?
Então, diante da resposta de Deus, o profeta traz outras indagações. E ele faz esses questionamentos ao Senhor. O profeta não ficou satisfeito com o que Deus falara. Por quê? Porque os babilônios eram maus e cruéis. Era um povo idólatra. Então, como pôde o Senhor nos entregar a eles? É o que o profeta responde ao Senhor. E ele diz isso ao Senhor e fica esperando uma resposta. Ele sabe que Deus vai responder, porque ele tem intimidade com o Senhor. E lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz isso, é muito interessante. O profeta diz o seguinte, lá no versículo 1 do capítulo 2, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele me diz. Que resposta fará a minha queixa? Cara, o profeta questionou a Deus e ele se queixou a Deus. Ele diz, Deus, eu quero que o Senhor venha com uma resposta. Eu quero que o Senhor venha e sacie a minha dúvida. Eu quero que o Senhor me responda. O que o Senhor vai fazer diante da minha queixa? O Senhor fala que a maldade do povo babilônico será castigada, assim como a desobediência do povo de Judá e sua idolatria. Então, por todo o capítulo 2, Deus diz que ele agiria contra a maldade do povo babilônico, que oprimiria o povo de Judá, e também Deus diz que ele agiria contra a idolatria e contra a maldade, a desobediência do povo de Judá. O profeta entende que ele estava diante de uma iminente tragédia. O profeta entende que ele estava diante de tempos ruins que viriam. E diante de toda essa situação, ele confiou no Senhor. Ele entendeu que ele deveria confiar em Deus, porque ainda que os dias fossem maus, ainda que os dias fossem difíceis, ele deveria depositar toda a sua confiança, toda a sua fé, todas as suas expectativas no Senhor, porque ele sabia que Deus era poderoso e justo. Então, diante da resposta de Deus, o profeta entende que tudo que vai acontecer é por causa da soberania e do poder de Deus. Nada foge à vontade do Senhor. E era da vontade do Senhor que toda aquela situação viesse a acontecer. Era da vontade do Senhor que aquele quadro, de repente aterrador, viesse a acontecer para que o povo entendesse que há um Deus poderoso, há um Deus santo e justo. Durante todo o capítulo 3, o profeta proclama a sua confiança no Senhor. Ele faz um cântico ao Senhor. E lá no finalzinho ele declara algo interessante, um texto que a maioria conhece. Abacuque 3, versículo 17 e 18, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que as coisas faltem, ainda que tudo falte, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que o Senhor não falta, eu sei que o Senhor não falha. Então o profeta sabia que tempos difíceis aconteceriam, mas ele libera essa palavra, ele libera essa declaração de fé e amor ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor é poderoso em todas as coisas. Eu sei que vivemos tempos de tristeza e de repente de medo, de repente por tudo que está acontecendo, mas nós não podemos esquecer que Deus é soberano e poderoso. Vamos nos alegrar no Senhor, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Vamos nos alegrar no Senhor e permanecer firmes nele, e permanecer confiantes nele, pois ainda que tudo falhe, ainda que tudo falte, o Senhor é a nossa alegria e Ele nunca faltará. O Senhor nunca faltará. Mantenha sua fé no Senhor nesses tempos difíceis e se alegre por ter um Deus poderoso, vivo e que opera maravilhas. Fique firme nessa fé, nessa certeza de que você tem um Deus que opera, que é vivo, que opera sinais e maravilhas, que fala com você, que responde à sua oração. O Senhor Jesus é quem nos leva a esse Deus maravilhoso.
O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como nós temos acesso a esse Deus poderoso, senão através de Jesus? Então, nesses dias, agradeça a Jesus por Ele ter dado a nós, a você, acesso ao Pai. Através do sacrifício de Cristo, temos acesso à presença do Pai. E um dia, por Cristo Jesus, habitaremos nos céus, na presença eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alegrem-se na certeza da salvação que foi a nós proporcionada por Cristo Jesus. Então, em tempos difíceis, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se em Cristo Jesus, que nos proporcionou a salvação e que nos proporciona adentrar a presença do Pai. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo para vocês, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que o Senhor nos abençoe nesses tempos, que o Senhor nos fortaleça, que o Santo Espírito nos guie, que Ele nos motive, que Ele nos ensine coisas que a gente ainda não sabe. Que possamos ter mais intimidade com Deus e que o nosso relacionamento com o Senhor se aprofunde cada vez mais nesses dias. Que você, a sua casa, que seus familiares sejam tremendamente abençoados por essa mensagem e que em nome de Jesus você continue crescendo, ok? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, de graça, que o Senhor continue a abençoar cada família que está recebendo essa mensagem, que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, abençoa, Deus, todos aqueles que estão, Senhor, envolvidos de forma direta ou indiretamente com tudo que está acontecendo, os profissionais que estão trabalhando, ó Deus, todos aqueles que estão se empenhando para que pessoas sejam bem tratadas, bem cuidadas, e para que, Deus, de alguma forma, a população receba tratamento adequado. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, fique com Deus e até logo.